Acompanhe a partir de agora 2 em 1, a série de entrevista com os 7 candidatos a prefeito de Foz, apresentando propostas e respondendo perguntas da bancada e dos ouvintes. É o exercício da democracia, ao vivo, com diálogo e pluralidade. Rádio Clube e H2 Foz. Compromisso com a cidadania. Olá, bom dia, são 11 horas em ponto e estamos começando o nosso 2 em 1 nas eleições 2024, uma produção conjunta da Rádio Clube e do portal de notícias H2 Foz. Chegamos hoje ao último entrevistado, foi uma semana inteira com 7 candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu e hoje, dia 10 de setembro, finalizamos a nossa sabatina. A série de entrevistas reforça o compromisso da Rádio Clube e do portal H2 Foz com a garantia de voz para todos os candidatos. Oportunidade imperdível para aprofundar o debate sobre a cidade de Foz do Iguaçu. Comigo está Paulo Bogler, que está mais uma vez juntos nessa sabatina. Foram 7 candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu, ou serão 7, completando com o dia de hoje. Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Bom dia aos ouvintes. Isso, completamos aí a maratona com todos os 7 candidatos à prefeitura de Foz do Iguaçu. Lembrando, né, sempre de agradecer a presença, mas muito mais a confiança de cada um dos postulantes aí ao principal cargo de gestão do município, participar do programa, expor suas ideias e suas visões de como pretende conduzir Foz do Iguaçu caso o seu processo, a sua proposta eleitoral seja a escolhida pela população. A gente lembra que a série de entrevistas foi organizada de maneira, através da ordem alfabética do nome que vai na urna do candidato. Correto. Cada postulante tem 1 hora com um intervalo no meio de rápidos segundos aí só para tomar um ar. E hoje a gente recebe aqui o candidato Zé Elias do União Brasil, que tem como candidato a vice Leandro Costa, que o acompanha aqui nessa entrevista. Bom dia, Zé, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir. É uma satisfação a gente poder falar cada dia mais para a população de Foz, né? A gente sabe o quanto que é importante a cidade e o quanto que é importante esse debate. Muito bem. Zé Elias, uma breve apresentação. Quem é o Zé Elias? Eu sempre falo, né? O meu nome é José Elias Castro Gomes, mas pode me chamar de Zé, né? Então a gente chegou em Foz aí já há quase 30 anos e a gente vem fazendo uma trajetória assim, sempre buscando atender o máximo de pessoas possível, sempre com muita generosidade, sempre estendendo o braço, e acabei tendo a Escola Semeador como referência, né? Mas atuei em diversos outros segmentos aí, atuei na área do turismo, com a EIBO, agência de viagens, né, de 2005 a 2012, atuei também no comércio exterior, atuei também no ramo de mídias, com impressão digital. Então a gente acabou permeando um pouquinho, entendendo um pouco de tudo, e também trabalhei no ramo hoteleiro, né, no Hotel Internacional, como gerente também, e também do Grupo Rafaim sempre fui prestando consultoria aí numa época difícil deles, 97, 98. Conheci a Ana Carolina aqui, a minha esposa, tenho 3 filhos iguaçuenses aí, o Edu com 14, a Anne com 11 e a Mel com 8. E a gente quer fazer história em Foz, né? E a gente sempre administrando empresas, essas coisas, fazendo muitas diligências na prefeitura, e a gente vê que é uma cidade que tem o mesmo debate desde que eu cheguei em Foz. A briga pela saúde, a briga pela segurança, a briga pela educação, pela falta de vagas nas creches. A gente vê que é uma cidade que tem 110 anos, seguimos sem paço municipal, seguimos sem esses serviços básicos que deveriam ter sido resolvidos nos últimos anos. Muito bem, entrando um pouco no seu plano de governo, os dados censitários aí nos mostram uma preocupação, que deve ser uma preocupação do gestor com, né, o envelhecimento da população. Em seu plano de governo o senhor traz, abre aspas, apoio a pessoas da terceira idade. Como é que o senhor pretende fazer isso na prática? Quais são as suas principais propostas para a população idosa de Foz do Iguaçu, candidato? A gente gostaria aí que os idosos tivessem mais voz, né? Então a gente quer participar, quer criar mais centros de convivência, né? A gente sabe que vai muito bem aquele da Praça da Bíblia lá, mas nós precisamos levar também para os outros bairros, né? Então a questão do esporte, a questão das caminhadas, a questão da natação, a questão de fazer esses encontros, essas amizades que eles fazem e faz tão bem para eles aí.
A gente sabe que o idoso bem cuidado, ele é mais saudável, ele precisa de menos médico, ele precisa de estar mais atento, e a gente pode também incluir ele, fazer essa inclusão produtiva, porque ele segue trabalhando, ele segue podendo trabalhar. E é isso que a gente quer que ele participe. Hoje a gente tem vários programas de empresas aí que os idosos estão super valorizados aí, mesmo tem rede de mercado fazendo campanha para contratação de idosos por causa da experiência, né? Então essa questão do envelhecimento, você pode envelhecer saudável e você pode seguir sendo jovem no pensamento e na saúde. Muito bem, candidato. O senhor citou os problemas recorrentes de Foz do Iguaçu, né? E a primeira palavra foi saúde. Todos os candidatos que estiveram aqui falaram justamente da questão do hospital municipal. É uma preocupação da cidade, que hoje vê uma fila com mais de 10 mil pessoas sofrendo para tentar uma cirurgia. Qual a sua proposta com relação ao hospital municipal e essa ideia de transformá-lo no hospital federal? A gente tem trabalhado bastante todas essas questões, né, Moacir? Não só a saúde, como a segurança, como a educação, como o esporte, como o meio ambiente. E a gente tem dois candidatos aqui. Digamos assim, eu e o Leandro, a gente quer fazer uma administração conjunta. A gente sabe que nós não podemos parar. É como se nós tivéssemos uma cidade grande e está em pleno voo. Então eu não posso voltar 20 anos atrás como se fosse uma máquina do tempo e consertar o que deixaram de ser feito todos os anos. Então a gente precisa cuidar, de fato, são soluções básicas. A gente tem esse problema de saúde grave. Eu acho que o hospital nós nunca deveríamos ter adotado saúde plena. A gente sabe que a prefeitura tem capacidade, tem recursos financeiros. Eu acho que ela tem um compromisso com o governo estadual e um compromisso com o governo federal, que a gente teria que captar mais recursos, porque não é só um hospital municipal, é um hospital estadual e é um hospital nacional e eu diria até internacional, porque a gente está na tríplice fronteira. E essa conta tem que ser dividida. Então, quando adotou saúde plena, a gente errou. Ali foi um erro grave, assim, que a gente olhava de fora, a gente sabia que não ia dar certo, mas a gente não tem esse poder. Quem tem o poder hoje em Foz do Iguaçu é só o prefeito. Ele tem que dialogar, tem que conversar com todos os funcionários da saúde. Nós temos que envolver a sociedade nas soluções. A questão da saúde é dedicação e gestão. Solução tem. Nós temos médicos, antigamente nós tínhamos essa dificuldade de trazer médicos para Foz, hoje todo mundo quer morar em Foz do Iguaçu. Então o que está faltando é gestão. A gente sabe que recursos são ilimitados. Tudo que recursos que a gente utiliza, venha para Foz do Iguaçu, vai ser gasto, entendeu? Agora, como que está sendo gasto? E isso eu acho que está faltando. Está faltando critérios, entendeu? Nós temos problema de saúde e de neuropediatra. 2.800 crianças esperando atendimento. Para ter um diagnóstico, para saber como conduzir para melhorar, porque vai crescer. Por que não se resolve? Nós temos uma sociedade brasileira de neuropediatria. Por que nós não fazemos um grande mutirão aqui em Foz do Iguaçu para resolver o problema do diagnóstico e dessas doenças? Agora, não fazer nada e também não vir a público dizer como que vai, por que não está sendo feito, eu acho que o maior erro do administrador é não ter essa transparência com a população. A população está esperando, não tem médico. Qual que é a solução? Vai cair do céu? Não vai cair do céu. Tem que pegar o secretário de saúde daqui, tem que ir para Curitiba, tem que pegar o secretário de saúde, tem que ir para Brasília. Mas tem que ter solução. Se não tem solução, tem que contratar. Se não vai ter solução interna, se não tem concurso, está faltando médico no mercado de trabalho, qual que é a solução? Até a questão de transparência e a dívida do hospital, que a população não sabe quanto está essa dívida e como vai ser paga, se será paga um dia. Então, essa falta de transparência, Moacir e Paulo, eu sempre comento com todo mundo, né? Os dados estão lá. O dinheiro passou pelas contas bancárias. Por que não vem a público dar essa informação? Quantos funcionários estão trabalhando? Quanto que recebe? Qual que é a situação do hospital municipal, de fato, em termos de infraestrutura? Ou nós nunca vamos ter atendimento? Eles têm que assumir. É como eu sempre falo, o prefeito de uma cidade, as ruas é o jardim da casa dele. Se ele não está cuidando desse básico, e a população é como se fossem os filhos dele. Então tem que assumir essa paternidade. Essa paternidade o prefeito tem que assumir e tem que cuidar.
Agora, ele não pode deixar as pessoas tendo que procurar um vereador para um atendimento, para cortar uma fila de saúde. E se fosse o filho dele, o que ele vai fazer? Vai pegar o avião, vai levar para São Paulo, vai levar para Curitiba? E por que a população não pode ser atendida da mesma forma? Nós precisamos solucionar o problema de saúde em Foz. Agora, é dedicação, muita dedicação. Eu sempre falo, a gente vai trabalhar para ganhar as eleições. Nós temos comemoração no dia seguinte? Não, nós temos trabalho. Nós vamos comemorar uma possível vitória desde que a saúde esteja bem, desde que não tenha falta de vaga nas creches. É assim que tem que ser feito. Nós não temos nada para comemorar em Foz enquanto nós não solucionarmos o problema da população. Nessas suas caminhadas, o senhor já conversou com o pessoal da saúde, visitou o hospital, alguma UPA que o senhor tem percorrido? A gente tem visitado os bairros e tem encontrado essas reclamações aí de exames sem saber quando que vai acontecer, as filas das cirurgias eletivas que a pessoa também não sabe. Muita gente faz uma economia e procura as clínicas de saúde popular, muita gente faz uma economia, tira o dinheiro às vezes da comida para fazer uma consulta particular, porque ele não pode esperar. A doença não espera, ele não escolheu ficar doente. Agora, a prefeitura tem que estar com atendimento. Então nós precisamos estender o horário de atendimento das UBS, nós precisamos dobrar o número de UPAs e precisamos cuidar da população. Nós temos a população. E se a população adoece, o prefeito tem que estar junto. Que vai na fila lá na UBS, que vai na fila lá na UPA, que vai na fila no hospital esperar o médico atender. Agora, ele ficar ausente não pode. Muito bem, voltar a falar um pouco de plano de governo. O senhor colocou ali uma coisa interessante que chamou a atenção, uma secretaria ou uma agência municipal anticorrupção. Como é que isso vai funcionar na prática? A gente tem a controladoria, que hoje está desgastada e praticamente desmantelada, né? Então a gente precisa ter novos concursos para a controladoria, e essa controladoria vai virar uma agência municipal anticorrupção. Por sugestão do senador Moro, que já trabalhou e já tem uma experiência muito grande no combate à corrupção, nós precisamos trabalhar com prevenção e precaução. Porque a corrupção, muitas vezes, ela está documentada. Às vezes a marca de tinta que estava na licitação, ou a empreiteira vem e aplica outra, e tem um custo mais baixo. Agora tem que ter critérios, os contratos têm que ter fiscal, tem que ter gestor e tem que ter acompanhamento. Nós temos contratos leoninos em Foz. Nós temos o contrato do lixo que retira do nosso orçamento 50 e 60 milhões por ano. Está correto? Porque nós temos uma cidade suja, uma cidade sem zegadoria, nós temos ido em bairros que só tem coleta de lixo uma vez por semana. E isso é questão de saúde também. Então a questão, quando você fala de saúde, você tem que falar do que podemos fazer para precaver e fazer precaução. Uma saúde alimentar está sendo atendido? Nós estamos trazendo o projeto do restaurante popular. No primeiro semestre a gente quer abrir o primeiro restaurante. Tem pessoas que estão em vulnerabilidade alimentar. Tem gente que não tem o que comer. E isso nós precisamos cuidar. Porque se a gente cuida da população desde o dia que nasce até pós-morte, porque a gente tem os cemitérios que também são licitados pela prefeitura, tem que seguir cuidando. Nós não vamos deixar de crescer. A cidade está crescendo organicamente, mas sem o cuidado do setor público. O setor público está cada dia menor e a necessidade da população é cada dia maior. Aonde estão os recursos da Itaipu dos últimos 20 anos? Nós falamos em mais de 2 bilhões. Nós falamos em investimento da Itaipu. Agora, na ponte, na rodovia, na Avenida das Cataratas, nós estamos falando de investimento de 400 milhões. A cada 4 anos, cada gestor público administrou 600 milhões que veio da Itaipu. O senhor faria essa auditoria? Eu acho que nós temos que fazer a auditoria dos últimos 5 anos, no mínimo, né? Para saber onde é que está cada centavo. Cada centavo, porque não é... Todo mundo fala é dinheiro público. Não é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. E tem que ser provado onde está cada centavo. E a população tem que voltar a participar da política e cobrar o prefeito. Nós não podemos mais ficar ausente. É muito fácil você dizer, não vou votar. É muito fácil você dizer, não acredito mais em nada. Perdi a esperança. Mas o dinheiro é teu. O carnê do IPTU vai chegar com aumento o ano que vem. Nós vamos ter greve dos professores pedindo a reposição salarial. Tem coisas que não combinam mais com Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma cidade grande.
São poucas cidades no país que têm 300 mil habitantes. Quando que nós vamos assumir de fato esse crescimento? Nós não temos um paço municipal. A cidade tem 110 anos. Todo que órgão público que você entra, umas secretarias alugadas, com as mesas caindo, com a lâmpada piscando, parece que vai fechar no dia seguinte. Se fosse a iniciativa privada, estaria fechado no dia seguinte. Porque aquele consumidor não volta. Nós fomos no terminal ontem. O banheiro público fechado, com cadeado. Como que é concebível isso? Aonde? Tava uma das comerciantes lá, eu tenho que emprestar o banheiro. Por que terceirizar tanto para o próprio público hoje? Nós temos que assumir. A cidade tem que ser assumida, tem que ter paternidade. Zé, voltando um pouco à Agência Municipal Anticorrupção, hoje o município, a prefeitura, detém inclusive um corpo técnico de qualidade na área de licitações, de convênios, etc. Né? Como é que essa agência vai funcionar? O senhor citou o caso de um contrato mal feito que, quando ele é publicado, o edital já há os indícios de que dará problema, né? A gente tem casos emblemáticos, tem licitações de escola. A gente tem casos emblemáticos recentes, por exemplo, da iluminação de LED, só para ficar neste, né? Como que essa agência cobriria essas brechas, tanto da elaboração do edital, assim como a fiscalização dele e a execução? Como que o senhor imagina esse formato permeando todos esses espaços por onde há espaço para a corrupção, no caso do agente público mal intencionado, que não são todos, obviamente? A gente sabe que o quanto que é importante o funcionário público de carreira. Ele tem que zerar do trabalho dele. Então a Agência Municipal Anticorrupção, ela vai estar dotada dos funcionários com mandato fixo, mas sem ingerência do prefeito. Ele vai, inclusive, poder fiscalizar o prefeito, fiscalizar o que está acontecendo dentro da prefeitura, fazer um bom direcionamento, trabalhar com precaução. Nós temos a procuradoria lá, que está lá para isso também. Tem 2 procuradores hoje trabalhando dentro da prefeitura nos contratos de licitação, nas compras, nas concessões públicas, e isso precisa ser cuidado. São várias mãos para poder cuidar. Nós temos o trabalho importante do Observatório Social, que tem que ser valorizado, tem que ser incentivado. Nós temos o acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado, nós temos o Ministério Público. Nós precisamos envolver todo esse cuidado, e nós temos 15 vereadores que tem que se dedicar e se debruçar na fiscalização do Executivo. Não é troca de cargos, trocar cargos. Quantos anos nós estamos em Foz e quantos anos nós escutamos das rachadinhas? Quanto tempo nós estamos escutando que o vereador indicou 4, 5 cargos comissionados, indicou tal secretário? Como que ele vai fiscalizar o prefeito se ele indicou cargos? Isso a gente tem que acabar. Essa agência acabar 80% dos cargos comissionados. Combateria isso também? Eu acho que o papel da agência é muito maior do que tudo isso, né? Ela tem que estar atuante, ela tem que acompanhar. Nós precisamos estabelecer critérios até de controle, de trabalho dos funcionários. Qual que é a rotina? Hoje nós temos secretaria com 3 cargos comissionados e que não tem rotina de trabalho nenhum. Se deixar de existir, ninguém sente falta. E isso que nós temos que acabar. Hoje nós temos os conchavos políticos, você se encontra, você junta 4, 5 partidos para dominar a cidade. É uma cidade sequestrada pela política velha. Esse sistema político para Foz do Iguaçu está sendo muito mais prejudicial do que qualquer outra cidade. Muito bem. Candidato, o senhor citou, parece, né, a palavra SUS, que o senhor está disputando uma eleição dos anos 90, porque muitos dos problemas que eram demandas daquela época não foram resolvidas, não foram solucionadas. Quais, além dessas que o senhor já citou, que o senhor poderia dizer que a cidade não conseguiu solucionar nesse período de 90 para cá? Eu acho que são várias situações, né? Mas a questão da zeladoria, nós vivemos em mato. Nós vivemos em mato e buraco. Não é justo com a população. Fura um pneu, sabe? Num buraco. Você está andando numa pista normal. Não poderia ter. Não existe buraco. Você tem uma usina de asfalto, você tem equipamento. Por que não se trabalha? Aonde está o dinheiro do contribuinte de Foz?
E a gente vai para a área da educação e a gente sofre com isso, porque isso é uma matéria que eu entendo bastante, que eu trabalhei, fui mantenedor da escola por mais de 20 anos, conheço, e a necessidade da criança, ela vai virar adulta e vai virar idoso também. A gente quer assim, quer que funcione dessa forma. É a vida. Agora, você não ter vaga na escola, as crianças estão no bairro, as crianças estão, criança de 10 anos cuidando de criança de 3 anos em casa, e a mãe tendo que sair trabalhar. Não é justo com a população. Nós sabemos que nasce todo ano 5.500 crianças. Por que não tem vaga nas creches? Nós temos falta hoje, atualmente são 2.000 vagas nas creches. E a evasão escolar, a falta de um planejamento, qualquer candidato que hoje disser que vai fazer o período integral está mentindo para a população. As escolas não têm condições de receber crianças. Elas não têm projeto pedagógico, elas não têm infraestrutura para receber as crianças o dia todo. As exceções são poucas escolas. Tem escola hoje que tem sala sobrando e não tem professor, e tem escola que falta vagas e não tem sala de aula. Então, a situação da educação é grave em Foz. E vai ser o adulto de amanhã. Então, esse futuro está sendo prejudicado. Estão podando o futuro de Foz do Iguaçu por falta de vagas nas escolas. Foz do Iguaçu, candidato, teve sempre essa matriz econômica lá atrás da obra de Itaipu, depois passou pelo ciclo das compras no Paraguai. Turismo sempre caminhou em forma paralela com a cidade de Foz do Iguaçu. A gente viu na pandemia que o turismo parou, a cidade parou e houve um distanciamento, que esse retrocesso de Foz do Iguaçu a gente não vê em cidades vizinhas. O que o senhor atribui isso? Uma falta de um projeto também encabeçado pela Prefeitura Municipal? Eu resgate disso? Volto a falar, nós tivemos uma cidade sequestrada para atender interesses obscuros de meia dúzia de empresários, de 10 empresários. Aonde está quem que cuidou da população? De fato, nós temos um problema grave de moradia. Nós temos um quadro gravíssimo da falta de emprego e renda. 50% da população tem salário menor do que 2 salários mínimos. 33% depende do Bolsa Família. Quando que alguém que ganha Bolsa Família ou ganha menos do que 2 salários mínimos vai ter a sua casa própria? Nós temos 5.000 pessoas indo trabalhar na AR. Um emprego com salário baixo. Fica o dia todo fora. Sai 1 hora antes, volta 1 hora depois. E aqui cheio de oportunidades. Nós temos uma cidade, como você falou, que tem sua fase, a melhor fase de Foz do Iguaçu vai ser o turismo. Mas hoje não foi nem trabalhado. Nós temos uma cidade com pontos turísticos, que atende determinadas classes. Mas você vai para o bairro, ninguém entende de turismo. Ninguém sabe o que está acontecendo. Nós não somos uma cidade turística, nem em termos de cuidado. Nós não estamos utilizando 30% do potencial de Foz do Iguaçu. Nós temos aeroporto, que vem todo mundo aqui, vem tirar foto. É muito fácil vir tirar foto. Ah, porque inauguramos a pista de 600 metros. Não foi nem homologada e não tem nem data para ter um voo intercontinental. Não tem nem data, nem previsão. Hoje o pessoal de Curitiba para chegar em Foz está sofrendo. Custa 4, 5 mil reais, você deixa para comprar na semana. Você vai para Lisboa, você não chega em Foz do Iguaçu. Na 277 você não consegue circular. Nós estamos brigando por uma duplicação e quando chegar a duplicação nós vamos precisar de uma 3ª, 4ª via. Essa é uma questão que o pessoal sempre comenta. As obras acontecem independente da vontade do prefeito. É bem verdade, são obras estaduais, são obras federais, mas não falta uma gestão do prefeito em tomar a frente e empregar para si a bandeira do município. O problema que aconteceu na rodovia 277, entrada com a Avenida Costa e Silva. Foram lá, fizeram de qualquer maneira. Hoje continuam os problemas. CTG Charrua, cortaram ali para a Vila A, mais problemas. Jupira vem lá da década de 90. Agora o senhor citou a perimetral, que é pista simples, ou seja, parece que alguém não estuda a cidade. Quem teria a missão de mostrar como a cidade funciona é o prefeito municipal. O senhor acha que falta também da parte do prefeito essa vontade de ser o gestor da cidade, o xerife da cidade? Eu acho que falta paternidade. Quando na tua casa não tem autoridade dos pais, quem que manda? Manda todo mundo. E é o que está acontecendo em Foz. Hoje, a gente tem vários órgãos das entidades da sociedade civil organizada,
mas todo mundo puxando a brasa para o seu lado. O Codefós gostaria de pensar macro, mas tem essa disputa de poder com a prefeitura, porque o prefeito também não assumiu. Você vai ter a associação comercial, que também gostaria de fazer um trabalho melhor, também não é escutado pelo poder público. Então eu acho que nós precisamos de uma gestão participativa de todas as entidades, a associação de moradores, as entidades da sociedade civil organizada, o terceiro setor. Nós temos que estar todo mundo junto e pensar num grande plano diretor para Foz. Como vai ser Foz daqui 10, daqui 15, daqui 30, daqui 50 anos? Porque Foz não vai deixar de existir e ela vai crescer, porque a população é trabalhadora. Ela está batalhando para crescer todo dia. Ela quer trocar o piso da casa, ela quer aumentar uma casa, o filho vai casar e vai precisar escola, vai precisar saúde, vai precisar tudo isso. Nós não podemos mais abdicar mão de não aceitar assumir esse compromisso. Voltamos a falar das pistas aí. Quantas vezes foi falado da trincheira do Jupira? Hoje nós não temos nenhuma passarela elevada. Estará a população correndo risco, atravessando do Jupira para Viraportes, correndo risco de vida todos os dias. É só acompanhar. É fácil de ver. O trevo do Charrua, uma vergonha o que fizeram. O viaduto da Costa e Silva. Aonde estavam os arquitetos quando fizeram aquilo? Aonde estavam os urbanistas? Para que fazer uma obra daquele sentido, que afasta o público de chegar em Foz e com risco de acidente iminente? A Teodoro Risden, aonde está a trincheira? Quantas vezes, Moacir, nós como imprensa, vocês como imprensa escutaram? O governador aprova o projeto do trevo do Charrua, aprova o projeto da Teodoro Risden, bate foto, é tudo muito bonito, mas vira manchete. E é uma vergonha não ter acontecido, porque não são obras caras, mas são falta de vontade política. Se esquece, se deixa de fazer e administra cargo comissionado. Hoje o executivo administra cargo comissionado de manhã à tarde e à noite. Porque o vereador indica, o vereador não quer mais aquele cargo, ele troca. Você vai na secretaria, o cara que estava desenvolvendo um trabalho de 4, 5 meses é trocado de novo. E o cara não tem lógica. Isso daí está atrapalhando o Foz do Iguaçu. Se tem necessidade daquele cargo comissionado naquela função, tem que ter concurso público. Hoje nós temos cargo comissionado que vai se aposentar como cargo comissionado na prefeitura. 30 anos, passou tudo que gestão. Candidato, falando um pouco da política nua e crua, o senhor já deu algumas letras aí, mas eu gostaria de saber mais a fundo qual que é a sua avaliação sobre a relação política entre a Câmara e a Prefeitura hoje e como será essa relação no eventual governo de Zé Elias. Hoje é troca de favores. A gente sabe que qualquer projeto que o prefeito mandar vai ser aprovado. Porque está dominado. Porque todo mundo indicou cargos comissionados dentro da prefeitura. Eles vão dizer amém sempre. Com raras exceções, porque você tem a maioria, você não precisa daquela minoria. Aquela minoria vai se debater, vai se espernear, vai tentar levar para a opinião pública e a opinião pública está afastada da política. Ela tem consequências desse afastamento, porque ela está pagando um preço caro. A falta de educação, a falta de saúde, a falta de saneamento básico, muitas vezes, a falta de moradia popular, esse é o custo que a população está pagando de não participar da política. Então, esses 70% de votos conscientes que tem em Foz hoje, eles podem fazer a grande mudança. Porque é o único momento que a gente tem de mudança é nas eleições. Que é a única casinha que o lobo mau tem medo. O resto ele assopra e derruba. Mas na urna eles são todos cordeirinhos. Eles ficam calmos, eles dizem que vão fazer, que as coisas vão acontecer, que não foi bem assim, que faltou orçamento, faltou participação do governo do estado. Outra coisa, Moacir, qual que é a grande obra do governo do estado em Foz do Iguaçu hoje? Ou alguém lembra de alguma obra que o governo do estado esteja fazendo em Foz com recursos próprios do governo? Nós não temos nenhuma obra. Nós temos uma ajuda como se fosse uma esmola dentro do hospital municipal para atender as cidades vizinhas. Então a gente não tem participação do governo do estado. O Ratinho está devendo para Foz do Iguaçu. As últimas 3 eleições ele apontou o dedo.
Ele apontou para o Reni, apontou para o atual prefeito e segue apontando o dedo. Será que não é o dedo podre? Será que ele não vai pedir música no Fantástico? Então ele precisa vir e participar. Não é lá fora que vem decidir o que está acontecendo aqui em Foz do Iguaçu. Tem que participar. A população de Foz ela está madura, ela precisa escolher, saber escolher. Nós não podemos mais voltar atrás. Tem uma outra situação, candidato, que é justamente isso que o senhor citou, a polarização. Nós temos aqui obras feitas pelo governo passado, que o atual governo não está, pelo menos, fazendo no ritmo que deveria. Temos candidatos ligados à esquerda, candidatos ligados à direita. O senhor citou Sérgio Moro, senador da República, que também abaliza a sua candidatura, que seria uma terceira via do país hoje. Como é que o senhor se posiciona nessa questão da polarização de Foz do Iguaçu e como é que é a sua postura em caso eleito em relação com o governo estadual e com o governo federal? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer em Foz é assumir Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma das maiores cidades do Paraná. Ela tem um orçamento na casa de 2 bilhões, que bem cuidado, ela se administra. Ela depende dos recursos das transferências obrigatórias do governo do estado e das transferências obrigatórias do governo federal. O resto ela tem muito dever de casa para fazer. Muito dever de casa. Ela tem as emendas dos parlamentares que pode ser trabalhado. Ela tem que aprender a eleger deputado federal, aprender a eleger deputado estadual e brigar pelos recursos próprios. Nós precisamos aumentar e muito Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu ela está acuada. Ela tem medo. A população tem medo, falta autoestima, falta pertencimento. Nós não precisamos. Nós queremos trabalhar junto. Acabei de falar para você, Moacir. Qual que é a obra do governo do estado em Foz do Iguaçu? Ninguém vai lembrar. Não tem obra do governo do estado. O que tem do governo do estado aqui em Foz do Iguaçu é a gestão da Avenida das Cataratas da obra com dinheiro de recursos da Itaipu e a gestão da perimetral. Obras prometidas no governo do Ratinho nas últimas eleições para ser realizada em 18 meses. Nós já passou 2 anos e eu acredito e eu vejo a continuidade da obra lá e não termina nos próximos 2 anos. E ninguém vem para cá dizer por que está atrasado. Ninguém quer assumir esse papel. Tá lá os empresários sofrendo, os turistas sofrendo com a Avenida das Cataratas e ninguém vem e diz, ó, não vai ficar pronta nos próximos 2 anos. Ninguém quer assumir o erro. E é isso que falta para o político. O político tem que ser mais transparente. A população quer voltar a acreditar, quer ter essa esperança, mas nós precisamos falar a verdade. Nessa questão de transparência, ainda voltando à questão anterior, a relação com a Câmara e a Prefeitura, ela é muito importante que seja garantida a independência dos poderes, a autonomia entre eles, né? O senhor fez a crítica, disse que é um balcão de negócios, um toma lá da cá hoje. Como que vai ser com o seu governo? Como o senhor vai dialogar institucionalmente com a Câmara de Vereadores? Lembrando que o senhor não terá maioria, obviamente, dos vereadores eleitos na próxima legislatura, candidato. Eu, se elegendo prefeito, eu teria a maioria da população. Isso é um fato. E a população, ela tem que ter opinião. Ela vai ter que atuar junto comigo lá na Câmara Municipal. Não vai ter cargos comissionados para trocar com o vereador. O vereador tem um papel importante de melhorar a qualidade de vida através da legislação do iguaçuense. Ele tem um papel importante de fiscalizar tudo o que está acontecendo na cidade. Ele tem um papel importante de indicar melhorias. Esse é o papel do vereador. Ele tem 4 assessores, ganhando um salário bom. E ele tem um salário bom. Ele tem que se dedicar para a população. Esse é o papel do vereador. E apontar os erros dentro da prefeitura e ajudar a fiscalizar. A população precisa disso e quer isso. O compromisso dos candidatos do União Brasil a vereador é esse. Não aceitar cargos comissionados da prefeitura e fazer uma fiscalização e uma legislação em prol da população. E eu acho que quem estiver lá na Câmara Municipal, a população tem que enxergar, olhar a idoneidade, tentar enxergar o currículo do passado de cada candidato. Nós não podemos viver o que nós vivemos há tempos atrás aqui. 14 vereadores presos. Todos os dias nós seguimos escutando que tem mensalinho, que tem distribuição de dinheiro lá dentro da Câmara,
que tem aprovação de projetos por falta de um plano diretor, de um zoneamento correto. Nós temos muito a melhorar. E eu vou contar com a população. Qualquer situação que seja contra a população de Foz, eu vou convocar a população para estar na Câmara Municipal. Obrigado, candidato. Então é isso, Moacir. Chegamos à primeira metade. Isso aí, uma pausa para o cafezinho. Exatamente. Respirar um pouquinho, resgatar o fôlego aqui e voltar para mais meia hora de entrevista. Exatamente. Daqui a pouquinho, 3 minutinhos, estaremos de volta com o nosso candidato Zé Elias, que é o nosso candidato da última sabatina aqui da Rádio Clube nessa terça-feira, 10 de setembro. Estamos apresentando 2 em 1. Cassino del Este. Cassino del Este. Muitos prêmios, alegria e diversão. Diariamente, sorteios de tickets com crédito para jogar. Transporte gratuito de quarta a sábado. Chame no WhatsApp 45 9 88 21 9205. Cassino del Este, de segunda a quinta, das 8 da manhã às 2 da madrugada. Sextas e sábados, 24 horas. E domingos até às 2 da madrugada. Mais informações no Instagram, @Cassino del Este. Instituto Odontológico Dr. Valmir Lavinic, especialista em implantes, periodontia e estética oral. Conta com uma equipe de dentistas especializados em procedimentos odontológicos como lentes e facetas dentais, harmonização facial e ortodontia. Possui tecnologia de última geração em alinhadores ortodônticos invisíveis, em DTM e dor orofacial, em endodontia e clínica geral. Ligue agora mesmo para 45 3523 4335 e agende uma avaliação. Rua Belarmino de Mendonça, 110, Centro, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu com muito mais conteúdo. O portal H2 Foz é referência em jornalismo nas 3 fronteiras. Notícias, entrevistas e reportagens exclusivas. Conteúdo de qualidade em texto, foto e vídeo. Visite h2foz.com.br. Informação relevante com credibilidade para você. Você sente dificuldade ao falar em público? Então não perca esta oportunidade única que o Núcleo de Comunicação da ACIF preparou para você. Participe do workshop de oratória conduzido por Isabelle Ferrari no dia 10 de setembro, às 18h30 às 22h. Aprenda técnicas práticas de improviso, aquecimento vocal, a importância da postura e do figurino, como evitar gestos inadequados e utilizar storytelling para cativar sua plateia. Vagas limitadas. Siga @nuconf no Instagram para mais informações. Oferecimento Sicoob e Racon Consórcios. Eleições 2024 em Foz do Iguaçu, na cobertura completa da Rádio Clube e do portal H2 Foz. De 2 a 10 de setembro, ouça no rádio em 100.9 e veja na internet a série de entrevistas com 7 candidatos a prefeito de Foz, apresentando propostas e respondendo perguntas da bancada e dos ouvintes. É o exercício da democracia ao vivo, com diálogo e pluralidade. Rádio Clube e H2 Foz. Compromisso com a cidadania. 11h36. Rádio Clube junto com você. Rádio Clube. Estamos de volta com 2 em 1. Muito bem, 11h37 na virada do ponteiro, é o nosso 2 em 1 na conversa, nessa maratona que foi com os 7 candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu. Conosco está hoje aquele que completa a lista dos 7, o senhor Zé Elias Paulo Bogler. Isso mesmo, candidato em chapa puro sangue aí pela União Brasil. E falando um pouco desse processo eleitoral, candidato, quanto que o senhor pretende gastar na sua campanha eleitoral e quais serão as principais fontes desse recurso, por favor? A gente vai utilizar somente o fundo eleitoral. Eu acho que vai ser por volta aí de 1 milhão, mais ou menos, né? Que a gente tem o material e tem o apoio para os vereadores também, né? São 16 candidatos a vereadores. E a gente sempre traça dessa forma, assim. Eu acho, assim, que tá proibido solicitar qualquer tipo de doação para qualquer empresário. Então, eu acho que a majoritária não vai solicitar, não vai ficar devendo favor. E a gente tem trabalhado de uma forma correta, dentro do quadrado, que é permitido pela legislação, né?
as contratações todas documentadas. Então, acho que tem que ser assim, a política tem que ser dessa forma. Não podemos gastos aí de 5, 6, 7 milhões, como é feito às vezes, e muitas vezes arrecadando dinheiro por fora, caixa 2, e isso não acontece com o União Brasil. A gente já começa de uma forma correta, a gente orientou muitos vereadores, a gente entrevistou bastante quem estava vindo para ser candidato pela União Brasil, e a gente tem esse compromisso dos candidatos. Quando o senhor fala, não vamos buscar apoios em alguns setores, aí eu devo entender que são aqueles esquemas espúrios, onde um determinado grupo faz uma doação de campanha pensando num contrato. Isso não é prática, isso está abolido. Vocês do União Brasil, a coligação, os candidatos a vereadores estão compromissados nessa proposta de manter com transparência. Né, Paulo? O quanto que é importante que a população também enxergue essa situação aí, porque são situações de troca de favores, né? Então hoje você recebe uma doação e você tem um compromisso. Às vezes de acelerar um processo de loteamento, você tem um compromisso de uma contratação futura, e isso não vai acontecer. A gente vai fazer da forma mais lícita possível e vai estar provando de uma forma transparente com a prestação de contas. Muito bem, só para registrar, né, as doações de empresas são proibidas pela legislação agora, né, mas é claro que há formas para quem quer fazer da maneira errada, né. Inclusive hoje participei agora de manhã de um seminário do assédio eleitoral, que foi grave em 2022, né? A gente sabe o quanto que prejudicou as eleições de 2022 e a gente não quer que ocorra. Então a gente tem todo um cuidado aí até de visita às empresas, de visita a setores aí que são mais frágeis, né? Onde a gente sabe que o poder do emprego e do empregador sobre o empregado é muito grande. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Então a gente está procurando sempre falar diretamente com o eleitor. Seja nas ruas, seja nos bairros, seja nas festas populares, que é por aí que a gente tem que caminhar. A gente não quer fazer nenhum tipo de pressão e não quer receber pressão e também não quer fazer pressão. A gente quer ir de uma forma honesta, de uma forma transparente e de uma forma de propostas. Foz do Iguaçu precisa de proposta e precisa de trabalho. Uma de suas propostas, é quase um compromisso, é reduzir em 80% o número de cargos comissionados, os CCs da prefeitura, que são indicações políticas aí. Zé Elias ocupou secretaria no município. Leandro Costa também. Nessa experiência de vocês na administração municipal, foi possível em suas respectivas pastas trabalhar mais com o servidor, valorizar o servidor em detrimento das indicações políticas, candidato? Eu acho que eu contei muito com o funcionário público de carreira, que é o que mais entendia, que é o que estava lá, que fez concurso com aquele propósito de servir a população de Foz. Os cargos comissionados eu tenho visitado todas as secretarias para interpretar um pouco mais aonde estão. Eu não tenho encontrado. Na Secretaria de Segurança nós temos um único cargo comissionado, que é o do atual secretário. A gente vai para a Secretaria da Fazenda, a gente tem alguns cargos comissionados lá na Central do Empreendedor. A gente vai para a Secretaria, por exemplo, de Obras, a gente tem vários cargos comissionados. A gente vai para o Planejamento, tem cargos comissionados. E a gente vai para setores mais, assim, da educação, nós temos uma única cargo comissionado. Então, quer dizer, aonde estão os cargos comissionados? Estão fazendo campanha. Hoje, atualmente, estão fazendo campanha política. Então, não é para isso que a população está pagando o orçamento do município, não é para isso. Não é para se manter no poder através dos cargos comissionados. E isso a gente quer erradicar. Então, eu não tenho encontrado os cargos comissionados em papel de relevância dentro da prefeitura. Secretário, falar de um assunto e agora, por favor, complete. Só corrigindo aí, Moacir, a gente sabe que são salários aí de 12, 13 mil reais. E muitas vezes o concurso está em aberto, não é chamado, e aquele é passado na frente, um cargo comissionado, quando um engenheiro fez o concurso e está aguardando a vaga. É desonesto com a população os cargos comissionados. Então hoje nós não podemos mais permitir. A população tem que enxergar o quanto está sendo prejudicial para o crescimento de Foz esses cargos comissionados. Muito bem, vamos falar agora de transporte coletivo. O senhor estava lá na secretaria quando houve esse rompimento, a caducidade do contrato com o consórcio Sorriso,
Pouco tempo depois o senhor sai da secretaria, vem uma nova empresa que administra o transporte coletivo de Foz do Iguaçu. Esse contrato também vai ser encerrado na gestão do próximo prefeito e no seu plano de governo o senhor fala de transporte com tarifa zero. Vamos conversar por partes. O que aconteceu com o consórcio Sorriso? E por que logo após esse rompimento o senhor decide abandonar a secretaria? A gente entende aí que o transporte coletivo é um problema muito grave, né? Esse contrato é de 2010. Vocês, como imprensa, aí, vocês têm acompanhado nos últimos 13 anos de contrato, que foi até quando ele se encerrou, né? Constantes greves. O sistema precário não atendia a demanda da cidade. Nós tivemos um período aí que nós tivemos 4, 5 meses de greves. Os funcionários da empresa também insatisfeitos por falta de reposição salarial. Durante a pandemia, onde eu estive em 2020 dentro da prefeitura, nós precisávamos de mais ônibus. E naquele processo administrativo de caducidade, aonde estavam os ônibus do contrato de Foz do Iguaçu, prestando serviço na Copavel. Por si só já era o rompimento. Mesmo assim, a gente trabalhou 6, 7 meses numa composição que a empresa viesse e atendesse de fato a população de Foz. Naquele exato momento, quanto mais precisava de ônibus. No contrato de Foz do Iguaçu, havia 130 ônibus. Nós estávamos rodando com 40, 50. E os demais ônibus todos trabalhando. Então tinha falha. E a falha era grave, prejudicando a população de Foz. A decisão de caducidade é uma decisão do executivo. A gente só conduz o processo junto com a Procuradoria, junto com as demais entidades, ouvindo, inclusive a OAB, ouvindo a Câmara Municipal, que também havia uma comissão para acompanhar isso daí, e todo mundo foi, de fato, levou para o prefeito os seus relatórios e, de fato, havia falhas. E o prefeito decidiu pelo rompimento do contrato, pela caducidade do contrato. Isso foi, acho que uns 15 dias antes de eu sair da prefeitura. A prefeitura conduziu o processo de licitação, o setor de compras, né? Não havia necessidade, porque uma contratação emergencial não tem nem necessidade de escutar muitas empresas. O prefeito poderia decidir qualquer empresa e contratar. Era o poder dele, a decisão dele naquele exato momento, porque tinha interesse público envolvido. Não poderia ficar sem o transporte público, né? Eles contrataram. Mesmo assim, eu exigi que fosse feito um processo de contratação, que diversas empresas do país tivessem oportunidade de apresentar proposta para Foz do Iguaçu. Uma semana antes eu saí, porque eu percebi que não estava caminhando de uma forma honesta, porque no processo de contratação a gente queria melhorar o sistema. Naquele exato momento, com o público que tinha, nós precisávamos no mínimo 66 ônibus e que tivesse poder de crescimento no decorrer dos próximos meses. Que na medida que você atende mais, a gente quer que tenha mais usuários. Eu não queria nem ir de carro. Eu queria ser um prefeito para mim sair da minha casa e ir de ônibus trabalhar. Mas hoje você chega no ponto e você não sabe que horas que passou. Se vai passar atrasado ou vai passar em dia. Os ônibus precários. Nós tivemos situação que caiu roda de ônibus aqui em Foz do Iguaçu. Já nessa empresa nova. Então a contratação eles fizeram da forma que eles queriam. E eu não poderia participar. Se você pegar o histórico do atual fornecedor da prefeitura, é um histórico que tem mais de 40 processos. Fraude à licitação, lavagem de dinheiro. Eu não quero estar junto nessas situações. Eu não permito. Eu não me permito, eu não consigo estar quando eu vejo que tem alguma coisa errada. Então eu optei de sair. Inclusive, acho que a imprensa noticiou, eu devolvi o salário daquele ano. Eu doei para a Fundação Municipal de Saúde. Que a gente sabia que tinha necessidade de mais verbas, né? Por mais que falta controle, falta gestão, mas a falta de verba a gente sabe que existe. Então a contratação da empresa ocorreu da forma que eles quiseram. Não foi da forma que a população precisava. E isso me causa angústia. Eu falei, não quero estar junto. Tanto que hoje eu peguei o ônibus lá no Jardim Bela Vista ontem, desci no terminal, um ônibus extremamente lotado. Todo mundo reclamando. E teve situações que o ônibus não passou. Tinha passageiro no meu ônibus que ele queria ter pego um outro ônibus para ficar mais perto da empresa dele.
Ele teve que descer a 10 quadras da empresa. Então não está sendo atendido. Nós temos bairro não sendo atendido pelas linhas de ônibus em Foz. Em março de 2025 vence esse contrato emergencial. Não há tempo hábil de você fazer um estudo e um planejamento para Foz do Iguaçu. A população quer andar de ônibus. Os recursos para a tarifa não vai ser cobrado. O ônibus é de graça. Mas os recursos estão vindo dos cargos comissionados. Em vez de você atender 200 pessoas só com fins eleitoreiros, nós vamos atender os seus 30, seus 40 mil usuários que o ônibus tem com essa mesma verba. A tarifa zero vem daí, então? Vem daí. Vem da redução dos cargos comissionados. Então é justo para a população. E nós precisamos melhorar o sistema. Se nós tivermos um sistema eficiente, nós temos menos carro na rua, nós temos menos acidente, nós temos uma locomoção mais rápida das pessoas. É isso que a gente quer. É isso que toda cidade que tem um futuro promissor quer. Ela não quer tantos carros nas vias. Ela quer ônibus, ela quer mobilidade, ela quer um transporte eficiente. E é isso que nós vamos fazer a partir de janeiro de 2025. Outra situação que o senhor citou é a questão da base. Foz do Iguaçu do futuro passa pelas nossas crianças. E a gente sabe também, assim como tem fila da saúde, tem fila para as creches. Como é que o senhor quer dirimir essas filas, construção de mais CMEs, novas creches, parceria com o governo federal? Moacir, a gente tem muitas dificuldades. Extremas dificuldades. Porque isso é uma coisa que você vem construindo ao longo dos anos. Assim como a tua empresa, a tua casa, você pensa em casar, você constrói uma casa pequena, você vai ter filhos, você quer fazer um quartinho a mais. E é isso que não aconteceu com Foz do Iguaçu. Então nós temos uma cidade grande e nós temos carência de tudo. Inclusive de novas escolas, inclusive de novas salas de aula. Como resolver isso? Nós precisamos criar um grande mapa da educação em Foz do Iguaçu. Nós precisamos estudar cada escola e cada bairro e qual que vai ser o crescimento e qual que é o potencial. E lá está explícito para o pai saber, essa escola vai ser reformada nos próximos 6 meses. Essa escola vai poder atender no período integral daqui 1 ano, daqui 2 anos. Ou não vai poder atender. Ou essa escola vai deixar de existir daqui 2 anos e vai surgir uma escola nova. É isso que o pai quer saber. A gente não tem essa... a gente gostaria que tivesse pronto. Não está pronto. Então quem que vai participar? Vai participar as diretoras de cada escola, nessas decisões. O que precisa na tua escola para a tua escola caminhar bem? Para a gente ter um bom atendimento, para o pai sair satisfeito. Agora, não tem mágica, Moacir. Se alguém vir falar em mágica que vai resolver o problema da educação em Foz nos próximos 4 anos, está mentindo para a população. É só conversar. Cada pai que converse com o professor do seu filho, o professor vai dizer que é mentira. Então hoje eu ouvi a secretária de Educação, eu ouvi o sindicato e eu tenho ouvido muitas professoras e ouvido os pais. E as conversas não batem. Parece que o sindicato precisa escutar mais os pais e os professores. E a secretária de Educação precisa ouvir todo mundo. Nós só vamos sair desse buraco, um buraco escuro dessa questão da educação em Foz do Iguaçu. Essa iluminação que nós precisamos para isso é escutando todo mundo e trabalhando junto. O orçamento é em torno de 320 milhões e consome 270, 280, 290 milhões na folha de pagamento, com funcionários insatisfeitos. Na educação infantil, não é compatível o salário. É professor igual o professor do ensino fundamental. Por que eles têm uma diferenciação? Por que ganham menos? Muitas vezes as crianças de 4, 5 anos, 3 anos, está trocando fralda. Você tem as suas atividades das crianças do fundamental, da alfabetização, tem os seus desafios com as crianças autistas, que esse é o grande desafio da educação. É fazer uma inclusão e atender da melhor forma possível. E hoje não está acontecendo. Então nós queremos corrigir essas falhas, principalmente com os professores da educação infantil. Eles precisam ser tratados iguais, que é a base, é a porta de entrada, é onde as crianças mais precisam de atendimento. Candidato, falando em grandes volumes de recursos, o senhor citou anteriormente a questão dos royalties, né? Hoje a prefeitura destina a maior parte
valor que recebe consagrado em lei da Itaipu Binacional para o custeio da máquina. Inclusive, é o que paga o contrato hoje do lixo. Como o senhor falou, a gente vive uma cidade que ainda não tem aquela limpeza desejada. O senhor pretende rever essa forma de aplicação dos royalties, ou seja, destiná-lo mais a investimentos e menos a custeio? Caso sim, como pretende equalizar essa conta? Você sabe que toda e qualquer conta pública, quem paga é a população. O contrato do lixo que você se referiu aí, com esses aumentos aí de 200%, até mais do que isso em alguns casos aí, hoje o contrato de lixo se autopaga. A população está pagando a coleta de lixo praticamente o que a prefeitura paga para a empresa de coleta. O que não está incluso aí é a questão da zeladoria. Mas nós também não temos zeladoria. Entendeu? Então nós precisamos fazer um equilíbrio de tudo isso aí. Então não está bem a questão da zeladoria. E a questão dessa situação que você me pergunta aí dos investimentos dos royalties, eu entendo que nunca deveria ter saído os royalties da Itaipu se não fosse para investimento. Deveria ter, tudo bem que teria uma parte aí de déficit, até do crescimento desordenado da cidade, mas tudo passa por investimento. Então eu acho que a prefeitura deveria assumir um compromisso com a população de ir reduzindo esse uso para custeio. Porque nós estamos falando em obras aí da perimetral, obra da ponte, em torno de 400, 500 milhões. É mais ou menos o que vem da Itaipu a cada 4 anos. Nós, como cidade, poderíamos ter feito tudo isso. E não foi feito. Então eu acho que, automaticamente, eu acho que a prefeitura deveria conduzir já para o próximo ano 10%, diminuindo a cada ano. Ao final de 4 anos, pelo menos na minha gestão, eu tenho esse compromisso. Eu queria 60% dos royalties de Itaipu, utilizando talvez em custeio, e 40% já em investimento, que é muito dinheiro. Agora precisa fazer controle. Hoje os royalties de Itaipu estão pagando cargos comissionados, estão pagando água e luz, consumo de energia, consumo de manutenção de automóveis. Às vezes se gasta 10, 12 mil num automóvel que vale 8. Então falta cuidado com esse dinheiro que vem de Itaipu. Cascavel não tem esse dinheiro de Itaipu. A maioria das cidades do país não tem royalties. E Foz do Iguaçu, aonde estão indo esses royalties? É uma pergunta a ser feita. O senhor disse que, em caso eleito, não vai ter festa, vai ter posse. 1º de janeiro de 2025, Zé Elias, prefeito de Foz do Iguaçu. Quais os primeiros atos? Eu acho que a posse começa já no dia seguinte à eleição. O trabalho duro de transição, formar uma equipe boa de transição com os funcionários públicos de carreira que têm conhecimento da máquina administrativa. E a gente precisa algumas coisas que eu já estou assumindo. Nos primeiros 6 meses a gente quer fazer o primeiro restaurante popular. A partir de 1º de janeiro a gente vai ter tarifa zero. No dia 31 de dezembro, todos os cargos comissionados da prefeitura vão ser exonerados. No dia 1º de janeiro, nós vamos contratar 20% dos cargos. Esse é o compromisso que eu tenho com a população. Nos primeiros 44 dias, eu quero pôr aquela usina de asfalto para funcionar, de fato, e a gente erradicar os buracos que tem nas vias. E automaticamente fazer a manutenção devida de tudo que está acontecendo. O problema de calçadas é gigante. Nós temos escolas públicas sem calçada, nós temos postos de saúde sem calçada. E nós cobramos da iniciativa privada e multamos quando ela não tem calçada. E isso a gente quer corrigir também. Já. A gente quer trabalhar a falta de vagas nas creches, é inconcebível. Isso é uma solução que tem que ser quase na volta das aulas. Como vai ser feito? Nós temos que fazer sala de aula. É assim que funciona. Nós temos orçamento. Não falta orçamento, Moacir, em Foz do Iguaçu. Falta gestão. Falta cuidado com o dinheiro público. Agora, ficar sem atendimento, como que você fala para uma mãe, você tem vaga na escola, para outra mãe você não tem vaga na escola? Morando no mesmo bairro e com a mesma necessidade. Qual que é esse critério? É injusto. Tá todo mundo pagando imposto, todo mundo pagando IPTU. Não tem ninguém que não paga imposto. O morador de rua paga imposto. Ele recebe uma esmola, ele vai no mercado e compra.
ele está gerando riqueza também. Nós precisamos cuidar, nós precisamos assumir Foz do Iguaçu, assumir a população de Foz. Cuidar bem da cidade, cuidar bem da população e cuidar bem do funcionário público de carreira. Ele segue prestando serviço, não é para minha gestão, não foi para a gestão anterior, ele está lá na prefeitura. Ele tem uma carreira, ele tem um plano de carreira. E o plano de carreira dele foi assumir e cuidar da cidade e cuidar da população. Muito bem, candidato. Temos 2 minutos, 1 minuto e meio, na verdade. É a pergunta que a gente faz para todos. Por que Zé Elias merece o voto do iguaçuense? Eu queria falar com a população desse voto consciente. Das pessoas, assim como eu, não gostariam de estar na política. Não queriam utilizar nenhuma propaganda na sua casa. 70% da população hoje em Foz do Iguaçu, ela não quer saber de política. Só que nós estamos pagando um preço muito caro para isso. E é isso que a gente quer trazer. Quer trazer você, que tem o poder de mudança. Não é quem já está com um determinado candidato, quem já está fazendo campanha. É você que não está fazendo campanha. É você que não quer ouvir mais falar de política, que já perdeu as esperanças. E é isso que eu quero. Eu quero trazer você para fazer junto uma gestão de fato de Foz do Iguaçu. É para isso que eu estou aqui. Então eu quero contar com o voto de cada iguaçuense que tem esse mesmo propósito que eu. Muitos amigos eu falava, nunca usei propaganda de político nenhum, a tua eu vou usar. Nunca pedi voto para ninguém, para você eu vou pedir. Mas eu vou pedir uma coisa para você, não entra na política. É isso que os meus amigos me falavam. Então daí a gente deixa de reclamar, não reclama mais do buraco, não reclama da falta de vaga na creche, não reclama da saúde, não reclama de nada. Então eu estou me propondo para fazer isso. Eu estou numa situação de vida que eu posso fazer esse, digamos assim, me dedicar. Os meus filhos estão bem, a minha esposa segue trabalhando, vai seguir trabalhando da mesma forma, não vai ter mudança na minha casa. E eu quero me dedicar para a população de Foz. De uma forma de um retorno desse sucesso que eu tive aqui em Foz. Eu já tenho 35 anos de contribuição do INSS. Eu já me aposentei, digamos assim, pela iniciativa privada, eu já conquistei esse direito. Então eu gostaria muito de contribuir hoje com as demais pessoas. Eu quero ajudar, eu quero que a população de Foz tenha orgulho de viver em Foz. Marco Zero, onde tudo começa.